dia, véspera de carnaval, dia de estradas lotadas e uma preocupação comum a quem tem idosos na família que ainda dirigem. Será que essa pessoa tem condições de encarar os perigos do trânsito? Você acha que essa preocupação é só sua? Não é não. É também da família real britânica. Vamos ver. Há quase 2 anos, o marido da rainha abandonou a vida pública. Só que o príncipe Philip se recusa a largar o volante. Aos 96 anos, ele acaba de se envolver num acidente de carro. Uma batida que abriu um debate no Reino Unido. Onde é que é hora de parar de dirigir? 5 milhões de idosos ainda dirigem por aqui e poderiam argumentar que jovens representam um risco maior. Só que às vezes o corpo não acompanha a cabeça ou a cabeça não acompanha o corpo. Esse psicogeriatra lembra que quando envelhecemos, aumentam as chances de doenças incapacitantes, como artrite, problemas na visão, audição, e é preciso ter atenção com efeitos colaterais de remédios. Às vezes, o declínio mental é progressivo, sutil. A Universidade de Newcastle criou um guia para ajudar na avaliação dos profissionais da saúde. A memória, por exemplo, é fundamental para lembrar de rotas ou identificar informações na pista. O tempo de reação de uma pessoa é crucial ao volante. E muita gente com demência, às vezes, tem dificuldade também no sequenciamento. Quer dizer, às vezes se esquece que você primeiro precisa ligar o carro para depois mudar de marcha. Ou nem solta o freio de mão. Agora, só quem tem a capacidade de dizer que alguém não pode mais dirigir são os médicos. A família ou amigos podem perceber alguns sinais de que pode ser a hora de parar de dirigir. Carro arranhado com frequência, dificuldade de estacionar, de manter o carro em linha reta ou uma maior interferência do carona sobre o que o motorista deve fazer. Os pesquisadores ponderaram que o carro ainda é sinônimo de autonomia e abrir mão dele representa uma perda. As pessoas com demência têm o direito de permanecer independentes o máximo de tempo possível, mas todos devem ligar o sinal de alerta. Dr. Daniel Barros, nosso consultor psiquiatra, está aqui com a gente hoje. Bom, para começar, Dr. Daniel, do lado do britânico, eu, nem da minha idade, nem de qualquer idade, é impossível dirigir. Eu já dirigi daquele lado e é complicado. Muito difícil, né? Agora, falando dos idosos especificamente, como você pode dizer para uma pessoa que ela não consegue mais dirigir? De quem é essa decisão? Porque muitas famílias querem tomar essa decisão, ficam com medo de contrariar a pessoa e a pessoa diz que essa decisão é dela, né? Pois é, e nem sempre a pessoa tem a capacidade de perceber o quanto ela já está prejudicada. E às vezes, pior, percebe, mas como abrir mão do volante, né, de dirigir, pode ser uma perda de autonomia, pode restringir aí a liberdade de ir e vir, ela resiste. Então, é importante que se façam exames repetidos para que no exame se avalie se tem ou não condições de continuar dirigindo. Falando em exame, está aqui com a gente também a médica de tráfego e oftalmologista, a Rita. O que diz o Código de Trânsito Brasileiro sobre esse assunto, Rita? Olha, não tem idade limite para você parar de dirigir. Você pode dirigir sempre, desde que você passe no exame médico e aquele médico perito em tráfego te autorize a dirigir. Então, quem vai dar a palavra final é o médico de tráfego. Exatamente. Depois dos 65 anos, a renovação passa a ser de 3 em 3 anos, podendo ser reduzida pelo médico do tráfego em caso de ter alguma alteração, algum problema limítrofe, alguma doença degenerativa, a gente pode reduzir o tempo da carta, sim. E é da renovação da carta, para fazer exames mais próximos um do outro, é isso? Isso, e podemos também restringir o uso de carros em vias rápidas, avenidas e estradas, e a direção noturna também pode ser restringida na carta. Agora, tem alguns outros elementos entrando no trânsito das grandes cidades que não estão ainda no Código de Trânsito Brasileiro. Por exemplo, os patinetes. Eles vêm tomando conta das cidades grandes, como, por exemplo, São Paulo. Mas e aí, o que fazer? Quais são os riscos? Será que as pessoas que andam de patinete estão preparadas para andar de patinete? Vamos ver. No meio do trânsito caótico, os patinetes elétricos. Em São Paulo, o que era só um brinquedo virou meio de transporte. Às vezes eu tenho que fazer algumas entregas, algumas coisas por perto, então eu utilizo para curtas distâncias. Eu tenho o carro, mas aqui eu deixo ele estacionado e acabo utilizando. Se eu fosse pegar um táxi, eu gastaria, esse trajeto que eu acabei de fazer, gastaria pelo menos R$15. Aqui eu estou gastando R$6,50, então vale muito a pena. E menos de 5 minutos, ao invés de 20, 25 minutos com táxi.
O problema é que não existe regulamentação para os patinetes, que podem chegar a 20 km por hora, nem a obrigatoriedade de usar equipamentos de proteção. A Lilian pilota de salto alto, tem quem carregue pacotes, passe direto pelo sinal vermelho e se arrisque entre os carros. Não tem o que fazer, assim. Não tem porque a gente não tem ciclofaixa em todos os lugares. Se tivesse, seria perfeita. E não existe treinamento, basta desbloquear e subir. O Renato começou a usar patinete logo que surgiu em São Paulo. Estava tudo bem até uma pedestre atravessar a ciclovia sem olhar para os lados. Eu ia pegar ela em cheio. Tentei desviar, diminuir a velocidade, mas não teve como evitar a queda. Então eu não atropelei ela, mas caí na sequência, me ralei inteiro. O tombo foi feio, mas as consequências poderiam ser piores. A 20 km por hora, se eu tiver uma desaceleração brusca, ou seja, eu parar de uma vez, a energia que eu vou ter dissipada no meu organismo e o que pode causar minhas lesões é equivalente ao cair de um prédio de 3 metros de altura. Além de machucar punhos, cotovelos e ombros, uma queda como essa pode lesar órgãos internos, como pulmão, fígado e baço, provocando hemorragia. E dependendo do montante desse sangramento interno, ele pode levar até a um quadro clínico mais grave, como perda de consciência por perda de sangue para dentro da cavidade abdominal. Se eu tiver um trauma craniano, bater minha cabeça direto, seja no metal ou no chão, eu posso também ter uma lesão potencialmente fatal se eu tiver um sangramento interno na cabeça. Mesmo com todos os riscos, abrir mão do patinete não é uma opção para o Renato. Eu acho que pode ser feito um trabalho aí de educação para as pessoas, né? De como usar, quais os cuidados, locais mais bem sinalizados para travessia. Então, acho que pode ser feito aí um trabalho para tornar o uso mais seguro. Esse último rapaz que apareceu foi um dos únicos que estava de capacete na reportagem, né? A gente sabe, é uma delícia, prático. Mas o mínimo que cada um deve fazer pela sua própria segurança é ter um equipamento de segurança como capacete, né, Rita? Sem dúvida, sem dúvida. Capacete é fundamental, né? Porque realmente, como o colega falou, a 20 km por hora, você bater a cabeça, ou pode ser fatal, ou você ter grandes sequelas para o resto da vida. Agora vamos falar de uma outra coisa que pode trazer sequelas para o resto da vida, doutor Daniel. Celular e volante. Essa é uma combinação muito perigosa, né? A gente estava aqui fazendo a meia-culpa antes do programa começar. Os três, posso denunciar? Posso dedurar? Pode. Os três já bateram o carro olhando o celular. Aprendi minha lição. Não foi uma grande colisão, mas bati o carro e por causa do celular. E hoje eu percebo, e a gente sabe, os estudos mostram que ele traz muita distração. É muito rápido que o carro anda e você acha que está olhando rapidinho, mas nesse desviar de atenção, muita coisa pode acontecer. Em média, a gente fica quanto tempo dando uma olhadinha no celular quando a gente distrai assim? Olha, a gente fica alguns segundos, né? Eu só queria falar que a minha batidinha foi de leve, foi antes de ser proibido por lei. Eu tô falando de 10 anos atrás. A médica do tráfego tem que fazer essa ressalva, porque senão fica complicado pro lado dela. A minha também foi uma batida de leve, mas foi depois já da lei. E, assim, quando você para alguns segundos para olhar, se você depende da velocidade, se você tá a 80 km por hora, você pode chegar a andar mais de 100 metros sem saber para onde você tá andando. É tipo, colocou uma venda nos olhos e vai andar 100 metros. A distância de um campo de futebol. Pode passar qualquer coisa na tua frente que você vai estar distraído e você não vai conseguir ter reação, desviar. Vou tirar porque eu fiquei com medo. Não dá, é difícil. É essa velocidade, imagina 80 100 por hora. Né? Pois é, um risco a mais ainda se você tiver com sono, né, doutor Daniel? Aí o negócio complica de vez. É, porque o sono diminui muito os reflexos, diminui a nossa velocidade de percepção e de reação. Então, assim, se você já fica distraído com o celular, se estiver distraído e com sono, aí piora muito mais. Tem algumas dicas básicas para quando você vai pegar a estrada em geral. Suponha que você nem tá com sono, mas em qualquer viagem é legal você dar uma paradinha, esticar as pernas de vez em quando, alongar a musculatura para despertar o corpo. Agora, quando tiver com sono, não adianta tentar fazer nada disso aqui, né? Essa dica é para não ter sono, né? Então, assim, fazer essas paradas é para evitar a monotonia, para você não ficar com sono. Mas depois que ficou com sono, não tem fórmula mágica. Não tem café, não tem vento no rosto, não tem música alta, não tem companhia boa que resolva, né? E aí o que tem que fazer? Dormir. Tem que parar e descansar, não tem jeito. Quando você está com sono,
A única coisa que resolve o sono é dormir. Então não adianta tentar fugir disso, porque vai aumentar o risco de um acidente grave. Então não tem jeito, é isso aqui, a única dica que funciona, a gente vai ver na próxima tela, que é parar e dormir. Sono e direção não combina, estrada monótona dá mais sono, deu sono, pare e durma. É essa a única dica. Em relação ao álcool, também piora a sensação do sono, Rita? Quando a gente bebe, a gente pode agravar o sono ou o sono agrava os efeitos do álcool? Tudo piora, né? Se você já está com fadiga, cansaço e bebe, o álcool vai potencializar esse sono e o sono vai potencializar o efeito do álcool. Tem que parar, não beber, né? Dormir. Se você bebeu, vai dormir, descansa. No carnaval ninguém quer saber de descansar e a gente também não. A gente volta já já para falar como evitar os atropelamentos de bichos nas estradas. Você vai ver. Dependendo para onde você vai no carnaval, outro cuidado que você precisa ter nas estradas é com os animais. A gente vai ver na nossa série de hoje, Bem Bicho. Cuidado, animais na pista. Os nossos caminhos passam todos os dias pela casa dos outros bichos, as matas. Mesmo onde tem sinalização, as colisões acontecem e ameaçam o bem-estar de todo mundo. No estado de São Paulo, 52% dos atropelamentos de animais são com essas grandonas aí, as capivaras. Geralmente são animais que andam em famílias, então 5, 6, 7 indivíduos. E principalmente no período noturno, quando você tem uma visibilidade um pouco escassa. Um grupo de pesquisa que reúne ou por causa da iluminação. Nós criamos um grupo de trabalho para tentar entender como persuadir a capivara a não atravessar a rua. Algumas saídas já são utilizadas, como essas passagens por cima das rodovias para os animais que gostam de andar pelas árvores, como os macacos. E passagens subterrâneas para quem é da terra, longe dos carros. E tem mais um desafio: o bem-estar dos animais durante o transporte. Em 2015, por exemplo, um caminhão que transportava porcos tombou no Rodoanel, em São Paulo. O que aconteceu com aquele caminhão? Ele estava com excesso de carga. A USP e a Polícia Rodoviária desenvolveram protocolos para melhorar a fiscalização e o socorro no caso de acidentes. Nós temos um protocolo operacional padrão que o policial, que é chamado, que é o primeiro ator no local, sabe exatamente o que fazer. E o que fazer significa a ação local, primeiro para proteger os outros usuários da pista e para tomar cuidado para que o animal também tenha seu bem-estar preservado. Mas enquanto humanos continuarem abandonando seus bichos nas pistas, os atropelamentos de animais não vão acabar. Os dados indicam que 13 mil cães são atropelados no estado de São Paulo por ano. A gente tem animais que são abandonados na estrada de uma forma bastante cruel e muitas vezes eles acabam acontecendo acidentes e até acidentes com mortes humanas. Então é uma irresponsabilidade muito grande, a gente acaba tendo um impacto também na vida humana com esses animais andando pelas ruas. Uma tristeza muito grande, né? 13 mil mortes de cachorros por ano em São Paulo. Só em São Paulo a gente está falando. Uhum. E com prejuízo para a vida humana também, né? Sim. Porque demora muito. Às vezes a gente tá na estrada, passa um cachorro, não dá tempo de reagir. Uhum. Como é que a gente pode... Do que depende esse tempo de reação quando a gente vê um animal na pista? Depende da velocidade que você está, a distância que você está do animal, de você conseguir frear ou desviar com segurança também, né? Depende do tamanho do animal, depende de vários fatores. Às vezes depende do animal que está dirigindo também. Não, porque tem gente que é irresponsável e aí tem gente que larga o bicho, meu, como é que pode, né? Uhum. Daqui a pouquinho você vai ver, hein, gente? A gente vai entrar na brincadeira do carnaval. Tem 10 pro play, já já. 1, 2, 3, estátua! Procure uma dupla nova valendo!
Bem-vindo de volta ao Bem-Estar nessa véspera de carnaval. Quando a gente fala de carnaval, a gente lembra, óbvio, de folia, mas também de álcool. E a pergunta que sempre fazem quando a gente fala de bebida é: quanto tempo eu preciso esperar para dirigir depois de beber? Tem uma resposta, assim, ó, cravada, doutora Rita? Não temos, não temos. Assim, depende muito de quanto você bebeu. Se você é homem ou mulher demora mais para fazer a metabolização do álcool. Depende do peso, quanto maior sua massa corporal, melhor você vai responder, ou seja, você vai resolver mais rápido o problema com álcool. Então, quanto mais pesado você é, mais rápido o efeito vai embora. Exatamente. Uma pessoa magrinha demora mais para metabolizar todo esse álcool, fica mais tempo sob o efeito do álcool. Exatamente. Peso, sexo e a quantidade. Bebeu, né? E o quanto bebeu. E o quanto bebeu. E eu acho que é sempre bom, a gente não pode perder o gancho de falar assim, para não beber muito, né? Para não exagerar. Independente se vai dirigir ou se não vai dirigir, beber muito não é uma boa ideia nunca. Então, moderação sempre vale a pena. Supondo que bebemos assim uma quantidade moderada, a gente pode dizer uma quantidade, sei lá, umas 5 doses. Quantas horas é preciso esperar para voltar a dirigir? Olha, mais ou menos por volta de umas 8 horas você vai estar provavelmente zerado, né, em alcoolemia, mas muito provavelmente ainda seu cérebro vai estar alterado. O que é alcoolemia? Alcoolemia é a quantidade de álcool no sangue. Talvez você já tenha metabolizado isso, mas os efeitos no seu cérebro ainda estejam agindo. Quer dizer, né? pode dar zero no bafômetro, você pode zerar no bafômetro, mas ainda está sob o efeito do álcool. A ressaca. A ressaca. E aí isso significa que para a direção você está correndo risco. Sim. Porque seus reflexos estão mais lentos, você não está em suas plenas capacidades, é isso? Está desidratado, provavelmente, né? Então... A gente acha que o problema é só a multa, né? E o problema não é só a multa, não é só a polícia. O problema maior é o risco de morte. Então, é bom dar uma margem de segurança. Não é só porque o bafômetro zerou que está tudo bem. Outra coisa importante também é que mesmo que você durma, né? Supondo que você bebeu a mais, que você vai dormir, a qualidade do teu sono nunca vai ser muito boa. Então, por isso que a gente fala, né? Ali tá mostrando também, que se você bebeu mais da conta, tá de ressaca, espera um pouquinho, dorme mais uma noite antes de você pegar uma estrada, arriscar sua vida e a vida dos outros nas estradas. Boa dica. Sabe o que a gente vai aprender agora também? Como brincar melhor nesse carnaval. É hora do Desce Pro Play. O carnaval no Play continua animado. Sabe qual é a brincadeira de hoje? A brincadeira é dança do espelho. Você vai precisar de uma dupla. E eles devem dançar iguaizinhos. Quando a música parar, eles têm que parar exatamente iguais. É muito fácil de fazer. Valendo! Tem que dançar igual. 1, 2, 3, estátua! Procure uma dupla nova, valendo! É uma excelente brincadeira para começar o baile, porque ninguém ganha, ninguém perde. O objetivo é se divertir. Tá vendo como dá pra divertir a criançada sem sair de casa? Então chama todo mundo pra folia e... Desce pro Play! Doutor Daniel, a gente que tem filho pequeno sabe o quanto é bom brincadeira que não tem ganhador nem perdedor, pois né? Ajuda aí. Ajuda muito. E essa brincadeira que ele ensinou é muito boa mesmo, porque, na verdade, ele estimula a criança. Primeiro, vínculos, né? Você está procurando parceiros, etc. E o controle, porque você tem que parar, voltar, parar, voltar. Essa capacidade de prestar atenção e se controlar vai sendo desenvolvido na criança e é muito bom, ajuda na vida toda. Então, vale a pena essa brincadeira. A gente viu a brincadeira feita só com crianças. Mas nada impede que também os pais brinquem junto. Você falou do vínculo, isso também ajuda a fortalecer vínculo, né? Sem dúvida, o pai brincar com a criança é fundamental para participar, para realmente você se envolver na vida da criança. Depois vai correr atrás quando é adolescente, não adianta, tem que começar de pequeno. Obrigada pela companhia de vocês nessa véspera do carnaval. Aproveitem a folia. Obrigada pela sua companhia. Vem aí o encontro, a gente volta a se encontrar na segunda-feira. Se cuida, é só carnaval. Não termina aqui não, tá bom? A gente se vê na segunda. Até lá.